No auge da sua carreira profissional, ele foi surpreendido com uma notícia devastadora. Estava com um câncer agressivo. Alan Rezende é o nosso convidado de hoje para falar sobre doenças do corpo. Fique com a gente. A partir de agora, você está no Vida e Doutrina. Sejam bem-vindos ao Vida e Doutrina. Hoje conversaremos sobre doenças do corpo. Recebemos aqui no estúdio Alan Rezende. Alan, seja muito bem-vindo. Obrigado. Agradecemos a disponibilidade, a coragem de contar a sua história para a gente e também passar uma mensagem que é muito importante para quem está nos vendo, né? Alan, você descobriu com 36, 37 anos. Isso. Estava com câncer, foi diagnosticado com câncer de pulmão. Isso. Na área do pulmão. Conta pra gente como é que foi essa história. Eu vinha de um período com uma tosse muito forte, com aquela sensação de pigarro, né? Todo mundo que já teve uma pneumonia sabe como que é. E isso daí estava evoluindo para uma dor na parte das costas, né? Bem aqui na base da coluna, que era bem característico de pneumonia. Só que essa tosse durante 2 meses, mais ou menos, ela não passava, né? Não tinha fim. Eu já tinha feito algumas medicações, né? E as medicações surtiam efeito por conta da dor, porque as medicações tinham ali o antidor, né? Tiravam a dor, mas continuava o problema. Então eu já estava próximo de eu sair de férias do trabalho, eu saí de férias, fui para casa, né? Numa dessas manhãs lá, eu acordei com muita dor e decidi ir ao médico. Foi quando o médico me pediu um exame simples lá, um raio-x, e do raio-x ele viu que precisava evoluir para um exame de imagem, né? E o exame de imagem, ele me esperou fazer o exame de imagem, eu retornei na manhã seguinte com prioridade lá para ele, ele falou, cara, notícias não muito boas para vocês, o seu mediastino, né, que é a parte central do tórax aqui, onde fica entre os órgãos, né, coração, pulmão, estava dilatado 2 centímetros além do normal, né? E com umas características que poderiam levar para uma doença lá que agora me faltou o nome, ou para o linfoma, que foi o tipo de câncer que eu tive, né? Com esse diagnóstico, com esse pré-diagnóstico, né, ele fez uma carta para os médicos amigos dele aqui em Brasília, né, que eram especialistas. Você estava em Belo Horizonte, é isso? Isso, eu estava em Belo Horizonte em férias, né, retornando de férias, para que eu viesse me tratar aqui. Mas isso ainda tinha um período de uma semana que eu estaria lá em Belo Horizonte ainda, né, aí a família, poxa, o que aconteceu e tal, aí cada um que lia aquilo ali já se desesperava, né, porque quando você recebe esse diagnóstico de câncer, né, como para quem é leigo, como eu era leigo na época, é um atestado de óbito que bota na sua mão, né? Assim, quem você conhece de câncer que sobreviveu? Até então eu não conhecia ninguém, porque geralmente a gente não vê isso sendo veiculado, né? As pessoas que enfrentaram um câncer e se curaram, né? Antes de ter a doença, de se envolver com as pessoas, para a gente é como se todo mundo que entrasse naquilo, já pudesse se preparar, né, e dizer adeus aí. Acho que nesse momento é o que bate mais aquele sentimento que você falou de para onde eu vou, o que é que eu faço, né, qual o caminho a seguir, o que é que eu tenho. Na sua cabeça você fica vazio, é como se saísse tudo de você por um ralo, né, e você fica, para onde eu vou agora, o que eu vou fazer? Aí você olha para as pessoas que estão à sua volta. Eu tenho um filho de 5 anos hoje, e na época ele tinha 1 ano e 6 meses, eu olhava para ele e falava, meu Deus, o que vai ser dele, né? A mãe sozinha, em Brasília, o custo de vida aqui altíssimo, a dificuldade, locomoção, e tudo aquilo passava pela cabeça, né? Tudo que é material a gente pensa, né? Então, o que fazer, né? E naquilo ali as pessoas que estão em volta já pegam o seu laudo, começam uma a falar com a outra e você está ali como se aquilo estivesse rodando à sua volta e você, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Essa é a parte mais complicada, né? E para a família, como é que foi os parentes mais próximos?
Sua irmã da área médica também, né? Ela te deu um apoio nesse período? Me deu bastante apoio, mas o primeiro apoio que ela me deu foi pegar, olhou aquilo ali e desabou, né? Começou a chorar, chorar, chorar. E olhava para mim falando, não posso chorar, eu chorava, chorava, chorava. Eu falei, o negócio é feio mesmo, né? Eu já que não tinha nada, já não estava pensando em nada, eu falei, é pior ainda do que eu pensava, né? Um profissional da área médica se sentia assim, né? Mas é irmã, é de se entender, né? Irmã muito próxima, e era muito próxima, ainda é muito próxima, né? É bem complicado. Mas assim, toda a família, quando soube, né? Aí era aquele... olhava e falava, né? Tipo assim, não estou acreditando, como é que vai ocorrer com ele, né? Um rapaz saudável, que não fuma... É isso que eu achei interessante. A gente conversamos agora um pouco. Você comentou que não tinha uma vida sedentária, que não fumava. Né? Esporte de alto impacto 3 vezes por semana, nadava mais de 1000 metros toda semana, jogava futebol, né? Corria, né? Sempre frequentei academia, nunca... Alimentação saudável também. Alimentação saudável, né? Mas ocorre, não tem... Eu questionei isso ao médico, falei, mas por que comigo, né? Perguntei para o médico falou, o teu tipo de câncer, ninguém sabe de onde vem, mas felizmente a gente tem um prognóstico desse teu tipo de câncer, que ele é muito... Ele ataca com uma velocidade muito grande, né? Ele se desenvolve, então ele é bem mortal, vamos dizer assim, né? Bem agressivo, a palavra é essa. Ele é bem agressivo, mas se cuidado no tempo correto, a gente pode reduzi-lo, né? E ao final do tratamento, com a radioterapia e tudo mais, a gente pode eliminá-lo, né? E a possibilidade, o que me deixou um pouco mais tranquilo é que a possibilidade, no caso do linfoma, desse tipo de linfoma, tinha acima de 90% entre 90% ali, 92% diagnosticado, relatado de cura, né? Então isso me deixou bastante esperançoso, vamos dizer assim, né? Porque na minha cabeça só passava a família. Mas para ter essa porcentagem de cura, teve que fazer um planejamento com os médicos, uma coisa bem agressiva, né? Um tratamento bem incisivo. A doença evoluiu desse parecer, né, do mediastino, tá 2 centímetros a mais do que ele era, até o que eu tinha no final de um mês, que era do tamanho de uma bola de futebol de salão, no meio do peito. Em 30 dias evoluiu, né? A gente estava até conversando, que eu não sei se foi a mesma coisa que aconteceu com aquele cantor goiano, né? Mas... Leandro, da dupla Leandro e Leonardo. Isso, mas a evolução foi muito agressiva. Tanto que no final do primeiro mês de avaliação, né, que você tem que passar por vários exames para poder saber qual tipo que é, porque desse meu podia ser de 82 tipos diferentes, né? Até chegar na conclusão, é esse mesmo aqui, é o linfoma tipo B de alto grau do mediastino, né? Nós demoramos 30 dias e no 31º dia o meu médico, né, falou assim, você não pode esperar mais nem um dia, nós vamos começar, porque não dá mais. Beleza, Alan, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta com um pouco mais da história do Alan Rezende. O tema de hoje é doenças do corpo. Daqui a pouco retornamos com o Vida e Doutrina. Ele já era espírita com uma vida profissional intensa quando foi surpreendido com a notícia de um câncer. Hoje estamos conversando com Alan Rezende sobre o tema doenças do corpo. Vamos aproveitar agora para o pessoal de casa saber um pouco mais sobre a visão espírita com relação ao tema. As doenças do corpo, na verdade, elas são um reflexo das doenças da alma, do espírito. Qualquer manifestação patológica no corpo, leve ou grave, ela reflete uma enfermidade do espírito, seja oriunda de uma encarnação, ações cometidas em uma encarnação anterior, seja consequência dos hábitos de vida que a pessoa leva. Então, o organismo termina manifestando uma série de desarmonias
de acordo com o órgão ou órgãos afetados. Mas, de qualquer maneira, é importante destacar isso, que qualquer enfermidade do corpo, ela tem origem no comportamento do espírito, em atos cometidos pelo espírito numa vida anterior ou numa atual existência. Bom, Alain, e com relação ao planejamento, depois que você descobriu a doença, começou o tratamento, qual foi o planejamento a partir daí? Primeiro de tudo, quando eu voltei a mim, né, novamente, saí daquela situação, estava meio catatônico, né, com a notícia, eu decidi saber o que era, né? Então, peguei algumas informações com um outro médico em Belo Horizonte e, a partir daí, eu comecei a pensar no lado material. Falei assim, tá bom, eu vou me tratar, mas eu sempre penso nisso. Eu falo assim, e se não der certo, né? Eu vou me pegar que vai dar certo, porque eu fui bem orientado lá pelo médico, mas e se não der certo? Eu tenho tinha um filho na época de 1 ano e 7 meses, que hoje está com 5 anos, né? Uma esposa que, querendo ou não, em Brasília, você precisa ter um salário bom para poder sobreviver nessa cidade, né? Poder ter uma vida boa aqui nessa cidade. Então, como deixá-los numa situação confortável? Porque se eu faltar, o que fazer, né? Então, eu corri atrás, tem uma cartilha muito interessante. Você pode procurar pela internet, na cartilha do câncer, né? E nessa cartilha falou comigo, poxa, você tem direito ao FGTS, né? Então eu falei, opa, já é uma saída. Fiz a retirada do dinheiro, deixei com a minha esposa, falei, você tem agora condições, pelo menos durante um tempo aí, de se cuidar e tudo mais, né? E tomei a liberdade também, na verdade a precaução, né, na liberdade, de fazer eu fui a um cartório, né, e fiz uma procuração em nome da minha esposa com amplos poderes para tocar qualquer coisa que precisasse, no financeiro, o imobiliário, né, tomar decisões por mim, junto ao meu trabalho, junto a qualquer órgão que fosse necessário. E realmente isso foi bom ter feito isso, porque precisou, né? E durante o tratamento eu tive o que eles chamam, né, eu tive uma intercorrência séria, e essa intercorrência me levou a ficar 2 meses hospitalizado, sendo que desses 2 meses, 41 dias foi de UTI. Isso depois da quimioterapia ou antes? Isso foi durante a quimioterapia, né? Que a sua imunidade baixa muito, né? Que eu uso falar para minha família que aquilo ali a gente não deseja para ninguém, nem aquela pessoa que você tem a rixa aí por karmas eternos, porque é a mesma coisa que você tomar uma lata de veneno toda semana com canudinho. E o seu ainda era semanal, né? E o meu ainda era semanal. Tratamento mais intenso. Cada tratamento desse pode variar, né? Tem tratamentos semanais, tem tratamentos quinzenais, de 20 em 20 dias, 30 dias, tem gente que vai 45 dias, mas depende do seu tratamento, né? Embora sendo espírita, né, e tudo mais, pensar no espiritual e tudo mais, mas nessa hora o material incomoda, né, porque se você não consegue relaxar um pouco que seja, pensando que tem pessoas dependendo de você e você naquela situação sem poder fazer nada ali, né, olhando só por você. É bastante complicado isso. Bom, então a gente vai fazer mais um rápido intervalo e a gente volta, né, para saber um pouco mais como o Espiritismo ajudou nesse tratamento do Alain, nessa fase complicada da vida dele. Voltamos daqui a pouco com o Vida e Doutrina. Voltamos, você está no Vida e Doutrina, conversando sobre doenças do corpo. E agora nós temos um recado para quem está passando pela situação. Se você está passando por uma situação dessas de doenças do corpo, difícil e muitas vezes até dita incurável pela medicina, uma dica para que realmente você se envolva com o conhecimento espírita de uma forma mais suave e mais rápida é o Evangelho segundo o Espiritismo. Ali você vai encontrar muitas passagens que falam diretamente do seu problema. Então,
realmente a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo é um alívio muito importante para quem está passando por uma situação dessas. Bom, Alain, você já era espírita, né, quando foi diagnosticado com câncer. E qual foi a visão do espírita passando por uma doença tão séria como essa? A visão do espírita é você, como você, o doente, é você realmente pensar, por que eu, né? Poxa, se eu sou espírita, eu não estaria blindado, né? Eu não teria um desconto, poxa, por quê? E a gente custa acreditar. Agora, dentro da doutrina e já com os ensinamentos, eu aprendi a pensar um pouco mais, a tentar saber o porquê daquilo ali à luz da doutrina. E quando me foi passado essa situação, ó, a sua doença ela veio para ajudar mais pessoas, né, para chamar a atenção dessas pessoas que estão à sua volta, que isso é um problema que pode acontecer com qualquer um, né, e que existe formas de tratar isso daí, e que se as pessoas se unirem ali, aquelas que têm realmente uma relação com você, que gostam de você, né, que estão ao teu lado, elas podem aprender alguma coisa de bom, né, alguma coisa boa daquilo ali. Então a interação entre as pessoas que estavam ali na sociedade do meu lado, sendo a minha família, meu grupo de trabalho, né, a minha empresa em si, a empresa inteira se movimentou, né, e após a minha volta para o trabalho, que se deu há um ano depois, né, de eu ter saído, eu encontrava com pessoas por todos os corredores. Eu trabalho no Banco do Brasil, né, um prédio enorme aqui em Brasília, com mais de 3.000 funcionários. Em todo corredor que eu passava, alguém levantava para me cumprimentar, falando que rezou muito por mim, que pensou muito em mim. E aquilo ali me emocionou muito durante muito tempo. E aí foi, conforme eles tinham me passado, né, a visão espírita disso, eu tive a certeza de que aquilo ali movimentou muita gente. Né? A minha esposa conta que eu apareci até em chamadas do meu nome, né? Até em chamadas da TV do Padre Marcelo, lá em São Paulo. As pessoas mandavam mensagens? Mandavam mensagens, pediam oração, né? E movimentou muita gente. E até hoje as pessoas me encontram e falam assim, você é o Alain e tal. Poxa, cara, eu rezei muito para você e ainda rezo hoje. Aí eu agradeço, né? Fiz questão das pessoas mais imbuídas ali, que eu tive notícia de ir pessoalmente agradecer, né? E hoje, como é que está a família? O filho, a esposa, você? Hoje posso considerar que eu estou muito bem. Meu médico diz que eu estou no 3º tempo do futebol, né? Prorrogação já? É a prorrogação. Que bom. Mas que eu estou ali, firme e forte. Estou procurando fazer exercícios físicos, né? Porque a doença, ela te derruba durante um tempo e você tem que aprender a conviver, você tem que aprender com o seu corpo novamente durante esse período, né? Que dura 4 ou 5 anos de tratamento. Né? A medicação acaba, mas você continua em observação durante muito tempo, né? Então você reaprende a andar. Eu tive que reaprender a andar. Você reaprende a comer, você reaprende a fazer coisas que você fazia com muita habilidade. Você passa a ter que pensar um pouco, né? E o que eu tinha aprendido em 36 anos de movimento, do que é o corpo e tudo mais, eu tive que ir reaprendendo, né, por conta de até onde eu fui, né, do fundo ali da doença, de hospital e tudo mais. Hoje o Alain, que procura fazer esporte, não consigo fazer o que eu fazia antes, né, eu atribuo isso um pouco à idade, mas tenho conseguido jogar tênis, tenho conseguido nadar um pouco também, e o esporte mais importante é conseguir correr com meu filho, que hoje está com 5 anos. Cheio de energia, né? Cheio de energia. Correr atrás dele, né? Poder sair, ter força de vontade aí para sair com a esposa, com o filho, brincar, tentar retomar a vida que eu tinha antes. E é possível, sim, com certeza é possível. Basta acreditar, basta querer e saber que existe uma energia superior e que está nos apoiando em tudo. Aproveitando esse gancho, um recado para quem possa estar agora nos vendo e passando pela situação de um diagnóstico de câncer, de repente. Qual recado você gostaria de deixar para essas pessoas? O meu recado para quem está me ouvindo e passando por essa situação é: procure entender
ter serenidade na hora do diagnóstico, procure entender o que você tem, procure pessoas especializadas. Se você se sentir não muito confortável, procure uma segunda opinião, uma terceira opinião. Tenha paciência, eu sei que é difícil, mas essa doença, a palavra que me veio à cabeça, intuído durante todo o tempo, foi paciência. Acredite, se existe 1% de chance de você sair, acredite nesse 1%. Se existe 2%, acredite. Se existe 0,1%, acredite. Porque é possível. Eu saí. Várias pessoas que já devem ter dado entrevista aqui também para vocês e que vieram também me dar um apoio nessa hora, falaram, acredite, porque existe a luz no fim do túnel. Corra atrás. As pessoas que chegam para ajudar você, acredite, porque na hora da doença, as pessoas que te procuram são as pessoas que te querem bem, né? E persevere, porque vale a pena. A vida é um presente, né? Olhe para todo mundo que está à sua volta, veja o quanto você faz falta, que é muito importante isso. No meu caso, foi meu filho, minha esposa, todo o tempo na minha cabeça, na minha mente, né? E foram eles que me fizeram ficar aqui, em todos os momentos de dificuldade. Acredite, persevere, vale a pena. Acredite, persevere. Muito obrigado, Alain, pela sua participação aqui no Vida e Doutrina. Com certeza aprendemos muito hoje aqui. Quem está em casa também pôde ouvir a sua história e com certeza vai ajudar outras pessoas. Eu espero ter ajudado. Se quiserem também entrar em contato, eu tenho conversado com outras pessoas também, no meu grupo social, né? Eu descobri, a gente só descobre depois, né? Igual eu estava lhe falando, várias pessoas que sumiram por algum tempo, depois vieram, eu sumi porque eu tive um câncer assim, a minha situação foi essa, passei por, assim, vários casos pontuais, né? Até uma das pessoas que levantou no corredor e veio me dar o abraço, 1 ano depois ela passou pela mesma situação e me deixou assim muito emocionado, né? Você falou sobre o contato, você gostaria de deixar um e-mail se alguém quiser mandar um e-mail para você? Se alguém quiser me mandar um e-mail para poder ter maiores informações, meu e-mail é alanrezende, ALAN, Rezende com S, @gmail.com, né? E a gente pode trocar umas mensagens aí. Perfeito, Alain, muito obrigado. Olha, a gente termina o programa sempre com uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo e hoje nós separamos aqui um trecho do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos, motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofredes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Inclusive fica a mensagem que você falou sobre a paciência. Agradecemos a audiência de todos vocês e esperamos aqui na FEB TV para o próximo Vida e Doutrina.